Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e vamos falar sobre a diferença entre revelação, conhecimento, iluminação e inspiração. Vamos explicar o que cada um desses pontos representa dentro do contexto escriturístico. E a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a palavra revelação. O que significa a palavra revelação na Bíblia Sagrada? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Deuteronômio 29, 29. A palavra hebraica que aparece nesse texto aí é a palavra veranigelot, que vem do verbo galá, só que essa palavra nesse texto está na sua forma ninfal, tá? Portanto, o verbo galá significa desvendar, revelar, tirar o véu. Semelhantemente à palavra revelação no grego, que é apocalipsis, que vem do verbo apocalipto, também significa revelar, descobrir, manifestar. É uma espécie de tirar o véu. Dito isto, a revelação no sentido escriturístico é a manifestação que Deus faz de si mesmo e da sua vontade aos homens. Aí vem uma galera falar assim, eu gosto daquele pregador porque ele tem palavra revelada. Essa é uma expressão completamente errada, gente. Por que essa expressão é errada? Porque a palavra, ela já é revelada. A palavra já é revelada. Talvez alguém esteja falando isso se referindo a um pregador que ele tem muitas iluminações bíblicas. Ele olha para um texto e enxerga aquilo que não está nos livros. Ele olha para um texto e tem uma inspiração diferenciada. Aí a pessoa diz assim, esse pregador, ele traz uma palavra revelada. Isso é errado falar. Por quê? Porque a palavra, ela já é em si revelada, tá bom, gente? Então, revelar significa desvendar, tirar o véu, tá? Descobrir, manifestar. E isso a Bíblia já fez. Já é a palavra em si, já é revelada. O conhecimento, eu quero falar do conhecimento dentro de uma perspectiva hebraica, tá? Por exemplo, essa palavra conhecer em hebraico é yadá. E ela traz uma ideia muito diferente de conhecimento no nosso contexto ocidental. Como assim, Eliardi? Vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Quando a gente fala, o nosso contexto ocidental, ele herdou a ideia de conhecimento dos gregos, não foi dos hebreus. Até porque a cultura judaica, ela é oriental, antigo Oriente Médio, tá? E a cultura grega, ela influenciou de forma extraordinária a cultura ocidental. Dito isto, a ideia de conhecer para um grego, como para nós ocidentais, é ter o máximo de informações sobre algo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Se você pegar um grego, um judeu e um mendigo e perguntar para o grego o que significa amor, perguntar para o grego o que significa amor, ele vai falar, amor, existem várias definições sobre amor, existe o amor storge, existe o amor eros, existe o amor phileo e existe o amor ágape, e ele vai dar cada uma das definições do que no grego significa a palavra amor. Se você perguntar para um judeu o que é o amor, ele vai pegar um pedaço de pão, vai partir e vai dar para um mendigo, porque enquanto para a cultura ocidental e para os gregos a ideia de conhecimento está linkada à ideia de informação sobre algo, dentro da cultura judaica a ideia de conhecer está linkado à ideia de intimidade, de relacionamento. E eu vou te dar um exemplo nisso. A palavra yadá no hebraico. Por exemplo, quando a Bíblia fala do livro do profeta Samuel, que Ana está orando angustiada porque não pode gerar filhos. E a Bíblia diz que Samuel
o Eli a teve por uma embriagada, e ela diz, não, a tua serva não está embriagada, e ele diz, então vai para casa e o Senhor conceda a tua petição. E ela naquele dia conheceu Eucana, seu marido. A expressão hebraica conhecer ali é Iadá, que na verdade não significa conhecer, oi, olá, tudo bem, meu nome é Ana, você é Eucana, prazer. Não significa esse conhecer, significa relacionamento íntimo. Eu vou dar uma ideia para você entender o que eu estou falando. Se alguém perguntar assim, você conhece o evangelista Eliardi Galdino? Aí as pessoas vão falar assim, ah, conheço, é um gordinho que usa óculos que prega. Primeira coisa que vão falar. Na verdade, nenhum de vocês me conhece, vocês sabem quem eu sou pelos vídeos que eu posto aqui, que eu sou um gordinho que uso óculos e que prego. Mas quem me conhece na intimidade é minha esposa, ela sabe os meus defeitos, ela sabe as minhas qualidades, ela sabe o que eu gosto, ela sabe o que me irrita, ela me conhece. Vou dar um outro exemplo para você entender o que eu tô falando. Se eu perguntar para você aqui, quem aqui conhece Donald Trump? Um monte de gente vai falar, eu conheço, é o presidente dos Estados Unidos. Você não conhece, você sabe quem ele é, você sabe quem é o Donald Trump, mas você não conhece, porque esse conhecer dentro da cultura judaica tem tudo a ver com intimidade, vivência diária, estreitamento de relacionamento, entende? É essa ideia de comunhão, de andar junto. Tem aquele ditado que diz assim, você só conhece uma pessoa quando você come 1 quilo de sal por dia com ela, não é verdade? Então a ideia é mais ou menos isso, é um conhecer de intimidade, de aproximação, de amizade, de relacionamento, entende? Esse é o aspecto de conhecimento dentro da cultura judaica. Só que na cultura grega, eles entendiam o conhecimento como duas formas. Uma é a expressão gnosis no grego, que vem do verbo gnosco, tá? Que significa conhecimento, ciência e noção sobre algo, que é o que eu tô falando. É a ideia de informação sobre algo. Todavia, essa expressão gnosis também, ela traz muito a ideia de um conhecimento transcendental, sobrenatural, ou seja, um conhecimento de verdades eternas. É como se a mente do camarada fosse iluminada. Quem me vê, assiste meus vídeos frequentemente, tá sempre ouvindo eu falar sobre isso. Por exemplo, é a ideia que Agostinho tinha de conhecimento, é uma iluminação, é um conhecimento de realidades eternas e imutáveis. Vou dar um outro exemplo para você entender. Quando Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, que o carnal ele não vai entender. É essa ideia também. Gnosis significa isso. Quando você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 3, você vai ver Paulo diante do rei Agripa. E quando Paulo está diante do rei Agripa, ele diz assim, és versado em todos os costumes, ou seja, tens conhecimento de todos os costumes. A expressão ali, tens conhecimento, no grego, é gnostes, que vem do verbo gnosco, que nesse aspecto significa que conhece muito bem, ou seja, que é perito em um assunto, que é especialista, você é muito bom nessa área, tá? É um conhecimento que vem pela pesquisa, pela busca. Então, dentro da cultura grega, existem esses dois tipos de conhecimento. Um conhecimento que é fruto do aferimento da sabedoria e da capacidade humana de um cara que vai pesquisar, e existe um conhecimento que é uma espécie de sapiência divina, uma iluminação. É quando o cara contempla verdades eternas que o olho normal não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. Mais ou menos essa a ideia. Tanto é que a palavra gnosticismo e gnósticos vem dessa ideia de um conhecimento de contemplação de verdades eternas, tá? Então, gnosis pode ser um conhecimento natural que vem pela pesquisa, um conhecimento científico, um conhecimento natural, noção sobre algumas coisas, mas também pode ser um conhecimento transcendental. E o Iadá vem de um conhecimento de vivência, de intimidade, que é no hebraico dentro da cultura judaica, tá bom, gente? Já falei sobre revelação, já falei sobre conhecimento.
Agora vamos falar sobre iluminação. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4, diz lá: é impossível, pois, que aqueles que uma vez já foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e da boa palavra de Deus, a virtude do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Aí você lê o texto lá depois, tá bom? Mas a ideia aqui de Hebreus 6,4, de iluminação, a palavra grega que aparece aqui é fotistentais, tá? Conforme tá aparecendo aí na edição para vocês, que vem do verbo fotizo, que significa resplandecer, brilhar, esclarecer, trazer à luz, tornar conhecido, e como uma espécie de revelação. Eu vou trazer um exemplo mais físico para você entender. Lembra das fotos que antigamente eram chamadas de retrato? Quando você batia a foto, saía aquele flash, saía a revelação de uma imagem? Então, a iluminação é mais ou menos essa ideia aqui, como de uma foto antiga, com um flash. É um flash de iluminação que vai trazer uma revelação. Então, essa é a ideia de iluminação. Aí, eu aplico quando um pregador, ele até não é um grande leitor, ele não estuda muito, mas ele tem uma vida de oração, ele ora muito, ele se consagra muito. Então, quando ele pega o texto bíblico para ler, ele lê e começa a enxergar coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem. O Espírito Santo ilumina a psique humana e ele começa a enxergar coisas dentro do texto bíblico, tá? Que um homem natural não consegue enxergar. Então, isso é a iluminação. Então, deixa eu recapitular aqui para você entender. A ideia de revelação, a palavra já é revelada. Ah, esse pregador prega a palavra revelada. Se ele está pregando a palavra, ele já está pregando a palavra revelada, tá? A ideia de conhecimento é o pregador que pesquisa bastante. E a Bíblia precisa ser pesquisada. Por exemplo, Jesus, ele pregou dentro de um contexto judaico. Então, para você entender muita coisa que Jesus falou, você precisa imergir na cultura judaica. Eu vou deixar aqui para vocês aqui em cima um videozinho sobre quem é o ladrão de João 10. Você vai ver esse vídeo e vai ver como é profundo o conhecimento da cultura judaica. Então, para você entender algumas coisas que Jesus fala, você vai ter que imergir dentro da cultura judaica para entender. Por exemplo, quando você lê a carta aos Coríntios, você vai ter que imergir dentro da cultura grega, porque Corinto era uma cidade grega, para você entender muita coisa que Paulo fala. Quando você vai ler a carta aos Romanos, você vai ter que imergir dentro da cultura romana para entender o que Paulo está falando dentro de um contexto romano para os romanos. Então, muita coisa que Paulo usa ali é um contexto cultural. Paulo está falando daquilo que era peculiar para os romanos na carta aos Romanos, para os gregos na carta aos Coríntios, Jesus para os judeus dentro dos evangelhos. Mais especificamente o evangelho de Mateus. Então, gente, a Bíblia, ela precisa dessa revelação, ela já é a palavra revelada. A Bíblia, ela precisa também de um conhecimento que vem pela pesquisa, tá, gente? Porque ela não é ela é um livro que foi escrito num tempo diferente, tá? Há 2000 anos atrás, só o Novo Testamento, não vou nem falar do Antigo, que tem mais de 6.000 anos, tá? Ela foi escrita em 3 línguas diferentes, grego, hebraico e aramaico, e ela foi escrita em culturas diferentes da nossa. Então, para você entender muita coisa na Bíblia, você tem que pesquisar, você tem que analisar, e isso só vem pelo viés do conhecimento da pesquisa. Já a iluminação é um flash de Deus. Deus ilumina a tua mente para enxergar verdades eternas dentro daquele texto que o livro não vai te dar, que os livros históricos culturais não vão te dar. E eu creio muito nisso, tá, gente? Eu creio muito nisso. É por isso que eu estudo muito a Bíblia e eu também oro bastante para que o Senhor me ilumine em verdades eternas e extraordinárias. Então, isso é iluminação. E por último, gente, a inspiração. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A expressão grega
empregada aqui para inspirada por Deus é theopnestos. Theopnestos, que é formada por dois vocábulos gregos. Theos, que é Deus, tá? E pneustos, que significa inspiração, ou influxo, ou impulso, ou estímulo, ou influência, ou lampejo do Espírito Santo. Portanto, gente, as Escrituras não é fruto da sabedoria ou do aferimento humano, tá? Mas da inspiração e influência sobrenatural exercida pelo Espírito Santo sobre os hagiográficos, tá? Ou seja, os escritores bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo. Em síntese, para se compreender as Escrituras, a palavra já é revelada, mas você precisa de conhecimento que vem pela pesquisa, através de livros, pesquisadores que viajaram até Jerusalém, Roma, Grécia, imergiram nessas respectivas culturas bíblicas para trazer um conhecimento mais aprofundado para nós. Ela precisa de uma iluminação, é quando o Espírito Santo de Deus ilumina a tua psique, a tua mente e te faz enxergar aquilo que os livros não te dão. Tá? E porque ela é uma Bíblia inspirada, ou seja, ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, e para ler ela, a gente precisa do autor do nosso lado, que é Deus, o Espírito Santo de Deus. É por isso que eu não leio a Bíblia sem antes tirar um período de oração e dizer: Senhor, me faz ver aquilo que o meu olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao meu coração. Tá bom, gente? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, gente, é 0800, é de graça, deixa aí o teu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações de novas postagens. E desculpa pelo vídeo que ficou muito grande, tá? Mas é muito importante a gente ensinar isso aqui. E eu gostaria que você compartilhasse com o máximo de pessoas possível isso daí, tá bom, gente? Então, para com esse negócio, fulano tem palavra revelada. Não, a mensagem do pregador fulano de tal é completamente iluminada pelo Espírito Santo. Ele lê o texto, o Espírito Santo ilumina ele e ele traz pra gente coisas extraordinárias. Tá ok? Fica na paz, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.